Olá, bom dia. Aqui é o André Barros, né, fazendo mais o Moneymaker, né, fazendo mais um teste aqui no Instagram para ver se a gente consegue ter uma live aí com alguma frequência, né? Tô pensando aí pelo menos 2 vezes por semana, talvez fosse uma quantidade interessante, né? E nessa live, né, a minha ideia é sempre poder trocar uma ideia sobre algum ponto da estratégia que eu utilizo, né, da maneira como eu vejo o mercado financeiro, como eu vejo o nosso papel como investidor. 10 para as 8 é um horário bom, né, porque é o horário que as crianças já saíram de casa, já deixei na escola. Ainda não comecei o meu dia, que a minha jornada começa daqui a pouquinho, né, me preparando para o mercado ou preparando aí os meus conteúdos. E bom, esses café com money, né, sei lá como a gente vai chamar essas lives, né, o tema de hoje que eu trouxe é um tema interessante, né, porque ontem tivemos um dia tenso nos mercados, não só aqui no Brasil, né, mercado mundo afora. A gente viu bolsas americanas, pelo menos na parte da manhã, em queda, se recuperando ao longo do dia. Aqui no Brasil, ainda mais descolado, né? Já vínhamos descolados na semana passada, né? Fechamos a semana com resultados ruins e continuamos durante esse início de semana por vários motivos, né? E os motivos, de uma certa maneira, a gente acaba combinando com o que a gente viu de resultado, né? Então, se a gente vê uma performance boa, a gente acaba fazendo uma leitura mais positiva do que levou aqueles resultados e vice-versa. O fato, né, o ponto, né, que eu queria trazer, aproveitando o dia de ontem, são os fatores que envolvem o investimento, né, que envolvem estar na Bolsa de Valores, né? A gente tem dois elementos, duas emoções muito fortes, né? A gente fala muito de ganância de um lado e, de outro lado, o medo, né? Claro que existe uma série de outras emoções em jogo, né? E algumas até meio que derivadas do que a gente está falando, mas essas são as que mais pesam para o investidor, ainda mais quando a gente fala em renda variável, né? Quando a gente está falando de uma modalidade de investimento em que a volatilidade, ou seja, a variação dos retornos, a oscilação ao longo do tempo, o risco, como você queira classificar, é uma constante no nosso dia a dia, né? Não dá para você olhar para a renda variável e imaginar uma linha reta, né? Bom, estamos num momento ruim, a tendência é continuamente de queda. Estamos num momento bom, a tendência é continuamente de alta, né? Não existe isso. O caminho ele é realmente feito com altos e baixos, né? Uma característica. E quando eu falo, né, eu converso principalmente com o investidor comum, né, investidor pessoa física, né, a estratégia que eu uso, né, que eu compartilho com os meus assinantes, com quem me segue, né, nas redes sociais, ela foi feita para um tipo de investidor, né, que é o meu tipo, né, o investidor que ele não é de origem do mercado financeiro, ele tem uma outra carreira, tem uma outra jornada profissional e ele concilia esses dois universos. Então, a nossa realidade é diferente de um investidor profissional, do investidor que vive e nasceu no mercado financeiro, digamos assim. Então, né, o tema que eu queria falar de hoje é justamente sobre o medo, né? Como é que a gente pode lidar com o medo ao investir em ações. E é inevitável, né? É interessante que seja o medo ou seja a ganância, né? Quando a gente vive aquela emoção, a emoção ela é o primeiro gatilho de um comportamento, né? Então, você percebe o medo, você é praticamente que é empurrado a tomar uma ação. É meio que instintivo, é meio que de sobrevivência. A gente pensa isso quando você ouve um barulho e corre de forma imediata. Não é muito diferente quando a gente investe. A diferença talvez é que tenha um aspecto racional que acabe nos fazendo acreditar que aquela decisão foi muito bem fundamentada. E muitas vezes o que acontece é o contrário. Você tem o primeiro impulso, a primeira reação de medo, você viu as quedas. Eu estava olhando ontem, tinham algumas posições que caíram mais de 10% num dia.
algumas com 7% de queda. Então é óbvio que isso é assustador, né? É óbvio que isso desperta, e aí eu falo não só do investidor comum, né? O investidor profissional já ficou calejado, mas ele ainda assim vai ter essa primeira reação de medo. E de uma certa maneira, né, ou melhor, certamente tem o seu lado positivo. O primeiro fator de você ter medo é você se cuidar, né? Eu dei o exemplo do cara do medo mais primitivo em que você corre. O medo um pouquinho mais elaborado quando você está investindo é se proteger, né? Agora, o grande problema, né, o grande desafio é que quando você corre em decorrência de um barulho, você rapidamente percebe que se enganou e aquele movimento você volta atrás. Quando você faz isso no mercado, significa tomar uma decisão que não vai poder ser revertida, ou melhor, ela vai ser revertida, porém com um custo, com um impacto, não tem muito como fugir disso. A gente encontra, inclusive, conforto quando percebe que outros estão fazendo a mesma coisa. Mas é um conforto ilusório, porque no final do dia o custo vai ficar para você, por mais que você tenha mais colegas naquele mesmo movimento. O exemplo famoso, né? Um movimento de manada, né? Seja na disparada positiva ou na disparada para baixo. As pessoas necessitam estar em grupo, né? Terem as suas escolhas confirmadas. E a gente, inclusive, busca isso. É como se, de uma maneira mais simplista, né? Você tem o primeiro instinto, o medo, você ouviu o barulho ou viu uma ação caindo 7%, você faz um movimento, e o interessante é que muitas vezes a decisão, isso é cientificamente comprovado, a decisão ela é tomada antes mesmo do racional ser acionado. Então a gente tem a percepção de que tomou a decisão de maneira consciente, mas o primeiro impulso foi o impulso irracional, né? O impulso instintivo, que depois o cérebro busca aí as maneiras de justificar aquele caminho que você escolheu. Então é um fator que vai estar presente, como eu comentei, né? Num primeiro momento ele é necessário. Imagina você, em qualquer atividade humana, estar totalmente desprovido de medo, zero medo. Bom, você obviamente estaria aberto a qualquer tipo de desastre, a qualquer tipo de imprevisto, né? Mesmo o cara mais ousado, né, que pratica esportes radicais, por exemplo, ele tem um mínimo de amparo, né? Equipamentos de segurança, treinamento, experiência. E aí a gente, em outro momento, pode falar do quanto que, às vezes, a experiência ela pode também ser uma armadilha. Mas voltando, né, à questão do investidor comum, o investidor pessoa física como nós, né, que vai encarar o medo, vai ter uma primeira reação instintiva de se movimentar, e no caso de investimentos é comprar, vender, desmontar posições, algo do tipo. Como é que a gente poderia lidar com isso? Bom, eu vou comentar aqui, claro que tem muitas dicas, né, tem muitas maneiras que você pode lidar com ou reduzir o impacto negativo do medo. Eu listei algumas aqui, né? Eu tenho aqui uma colinha com umas 4 ou 5 que eu acho que para mim ajudaram e de repente ajudam para você também. Existem uma série de outras, né? E cada perfil de investidor pode encontrar uma maneira diferente de lidar com o medo, né? De como é que convive com esse sentimento, como é que atenua ele, né? Como é que ele fica só no nível saudável do medo, né? O nível em que você precisa ter o medo presente, né? Para poder navegar, operar ou ter uma vida, né, normal. Então, eu acho que um dos primeiros pontos, né, que a gente precisa ter claro é que o primeiro passo é ter consciência de que ele vai estar sempre operando, né? O medo vai estar ao nosso lado durante toda a jornada. Então, tenha consciência e aprenda a observar o medo, né? Parece papo de coach, de psicólogo, mas é verdade, né? Aprenda com a sua experiência. Você vai perceber que quanto mais você tiver consciência de que o medo faz parte do seu dia a dia, da sua jornada, mais fácil vai ficar para você controlá-lo.
nunca vai ficar perfeito. Você nunca, como eu falei, né, você nunca vai eliminar o medo, nem deveria buscar isso. E você, inclusive, depois de muitos anos, vai continuar cometendo alguns erros que o medo foi o gatilho, né? Com a cabeça fria você vai perceber que o racional veio depois. Mas o primeiro passo é esse, né? Tenta observar e começa o jogo sempre com essa consciência. Eu preciso ter o medo do meu lado, na dose certa ele é remédio, na dose errada, exagerada, ele é veneno, e eu tenho que estar observando ele o tempo inteiro. Então esse é sim o primeiro passo. Quem é investidor, pessoa física, principalmente quem está começando, tem que ter um outro cuidado, né? Para que começar grande, né? Para que saltar, mesmo que você tenha uma perspectiva muito positiva, você estudou aquela posição, você tem uma boa percepção daquele ativo, você tem boas indicações, ainda assim comece pequeno, né? A jornada, se você começa ela de maneira gradativa, você cresce, você amplia suas posições conforme você ganha experiência, confiança e aprende a conviver com o medo. Então, se as suas posições são grandes no momento em que você já está mais familiarizado com essa emoção, já sabe, ou pelo menos consegue mitigar parte dos efeitos, é melhor, né? No início da sua jornada, você vai estar muito mais aberto a esses erros, essas falhas, a cair na armadilha das emoções, né? E que o medo é só uma delas, né? Um outro ponto, eu falei da consciência do medo, mas existe uma outra coisa que é mais técnica, né? Tome decisões e tenha muito claro por que você fez aquilo. Quando você faz isso, fica muito mais fácil, até para o lado automático, né? Para o seu racional subjetivo ou inconsciente, atuar. Então você sabe por que você entrou naquela posição. É uma posição para curtíssimo prazo e que eventualmente acionar um stop é mais relevante, ou seja, entre aspas, né, sucumbir ao medo, realizar, ou seja, ou usar o medo a seu favor, né? Você acionou o stop para não perder mais, ou é uma posição de mais longo prazo. O que você espera dela, né? O que é a posição, o quanto que ela está fundamentada? Você realmente acredita? Se você realmente acredita e sabe o porquê você escolheu, e o porquê aqui não precisa ser algo extremamente elaborado, e tem várias maneiras de você tomar uma decisão. Algumas são muito mais estruturadas, outras são muito mais técnicas ou quantitativas. Alguns combinam fundamentos de empresa com análise quantitativa. Eu gosto desse caminho. Ou seja, existem N argumentos para você escolher e manter uma posição. O importante é que você tenha claro quais foram os que você usou e o quão você está confiante nele. É muito comum você ter posições que, seja porque o mercado está atento em outro setor, ou porque a empresa ainda não conseguiu entregar o resultado, ou porque existe uma crise momentânea no mercado, em que eles vão ser penalizados sem que aquilo tenha mudado a sua tese de entrada. Você continua com aqueles fundamentos que fez você entrar. Ter isso claro, inclusive, né, quando vier esse momento de estresse, te ajuda a tomar a decisão se é o momento de sair ou não. Quando você volta lá atrás, né, e lembra da primeira onda da pandemia, que em termos de vítimas nem foi a mais intensa, né, de todas, né? A gente teve mais fatalidades em ondas subsequentes, porém, repara que ali você tinha uma outra dose, um outro elemento, né, que era a incerteza. As pessoas não sabiam exatamente para onde caminharia. Eu lembro de imagens do início da pandemia que eram extremamente assustadoras, e não que elas não tenham se materializado, né, mas de um lado a gente foi aprendendo a lidar e de outro a gente foi convivendo melhor com aquele medo. Alguns acham até que a gente exagerou nesse ponto, né? Começamos a tornar subjetivo os números de fatalidades, enfim, mas de alguma maneira ou outra, né, precisávamos seguir adiante, precisávamos aprender a viver com aquele medo que ainda existia. Mas voltando para o mundo das ações, né, naquele momento
o preço das ações foi uma das variáveis que foi altamente impactada. Então, muitas posições, muitos ativos perderam valor. E perderam valor em função de uma situação que se mostrou temporária. Né? Eu lembro que eu cheguei a comentar da janela vermelha, que seria um momento em que a gente deveria olhar não do ponto de vista dramático da coisa, claro que com os cuidados, mas a gente deveria olhar como uma oportunidade de compra, negócios que claramente iriam se recuperar adiante, que claramente teriam esse seu primeiro impacto muito mais motivado pelo medo, mas que mais adiante iriam reverter e realmente reverteram. Né? Hoje vivemos outros tipos de medo no mercado. Falamos muito, por exemplo, de inflação a nível global, falamos muito de crise fiscal aqui no Brasil, falamos de crise política. Enfim, ter consciência do porquê você escolheu aquela posição te ajuda a resistir a essas ondas que a gente vai viver. Um outro ponto, uma outra dica interessante, é a famosa diversificação. Não tenha todas as suas apostas em um ou dois ativos, em poucos ativos. Trabalhe com alternância de risco, com equilíbrio, com balanço de risco. Então você pode ter 4, 5, 6 ativos diferentes, ou deve ter, mais até do que isso, a média, o ideal, se a gente estiver falando em ações, seria um número entre 10 e 15 ações. Dessa maneira, quando o medo ele atua de uma maneira mais focada, é um setor ou é uma empresa que está sofrendo, é muito mais fácil você resistir a ele. Aquela perda, ela é uma perda limitada, é uma perda parcial, é uma perda que pode vir a se recuperar mais adiante. É bom lembrar que o mercado ele é cíclico, Então, principalmente, ele te permite olhar para aquela perda e ter mais tranquilidade para revisar os fundamentos que fizeram você entrar. Então a pergunta não é só o quanto caiu. Ok, ela caiu bastante, foi impactada. Mas a pergunta mais importante é: os fundamentos que me fizeram escolher aquela posição seguem ali? Vale a pena continuar esperando? Então é um pouco por aí que a gente precisa considerar. Essa é uma outra maneira da gente atenuar o risco, os impactos do medo, dessa emoção. Um outro elemento que eu acho válido e não tão simples da gente implementar, que é o caixa operacional. Evite estar 100% alocado o tempo inteiro, tenha sempre um caixa para essas oportunidades. Porque quando elas acontecem, quando o momento de tensão chega no mercado, como foi ontem, um dia de queda, quando a gente olha a média do Ibovespa, a queda nem foi tão intensa assim, a gente teve Vale atenuando essas quedas, mas se você olhar, como eu dei o exemplo, de forma pontual, algumas posições perderam 10%, 12%, 7%. Então, quando você tem um caixa operacional, esse momento, você não é só impactado pelo medo, você também é impactado pelo senso de oportunidade, você vê chances de entrar no mercado. Então, esse é um dos fatores que o caixa operacional é extremamente relevante. Então, por isso que a gente precisa trabalhar e ter ele sempre conosco. A pergunta que fica, uma hora o caixa acaba. Realmente, uma hora o caixa tende a acabar. O que a gente pode conversar num outro momento é como é que eu faço para esse caixa ter maior longevidade. E tem maneiras de fazer isso. Então, acho que só isso já vale uma outra conversa. E para fechar, eu acho que um ponto importante de sempre ter em mente, a gente nunca vai eliminar o medo. Você pode ter 30 anos de mercado e ainda assim vai ter momentos em que você vai questionar as suas convicções, em que você vai se questionar se o caminho que você escolheu é correto ou não, se você não vai ser o único errado, principalmente quando é um consenso que a tragédia está colocada. Então é muito fácil nesse momento a gente ceder
ao efeito da manada. Então, sim, a gente nunca vai eliminar o fator medo. E nem é legal que isso aconteça, né? A gente tem um lado importante do medo. Uma dose de receio, ela é fundamental, ela precisa estar ali presente conosco. O que a gente precisa é saber conviver com ele. E um ponto importante, né? Vocês viram que alguns exemplos que eu dei, né, algumas dicas, elas são anteriores ao evento que dispara o medo. Ter caixa operacional, estar diversificado. Você não vai conseguir fazer isso na hora em que o pânico se impõe. Você precisa se antecipar. Então você coloca essas condições como condições de trabalho, né? Condições de como você vai fazer a gestão da sua carteira. É o que eu chamo de uma boa gestão de risco. Ou aquele ditado popular, né? Você não compra guarda-chuva no dia de chuva, né? Você compra no dia de sol, para ter ele em casa quando você for sair, para pagar menos por ele, né? É um exemplo que usam muito para compra de puts, né? De opções de venda, que é uma outra maneira de mitigar os momentos de crise. Então, aqui fica a nossa conversa de hoje, né? O nosso Café com Money que a gente fez hoje. O tema foi esse, né? O medo, né? Como que a gente lida com o medo na nossa jornada de investidor. Primeiro, sabendo que ele sempre vai estar lá, então a gente só pode estar atento a ele e mitigar os seus efeitos. Estar atento a ele é o primeiro passo, você precisa prestar atenção, até para começar a perceber que gatilhos são os que te geram essa emoção e te fazem se equivocar. Implementar algumas dicas, né, como algumas que eu coloquei aqui, e eu não cobri todas, né, só nesse momento em que a gente conversa, eu lembro do quanto que é importante minimizar os ruídos, né, que vêm do fluxo de notícias, como é importante reduzir o tempo de tela. Enfim, medo é uma das emoções que vai nos acompanhar em toda a jornada de investidor. E vamos voltar a falar dessa emoção em outros momentos, né? Se você puder lembrar de hoje, então tenha consciência que ele existe, fica atento a ele, tenha caixa operacional, diversifique e tenha muito claro por que você faz as suas escolhas. Isso te ajuda, inclusive, a decidir o momento de abandonar essas escolhas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso encontro. Eu ainda não estou divulgando, né, nas redes sociais, justamente para poder ir melhorando aqui, aperfeiçoando um pouquinho o nosso bate-papo. Mas vamos ver se a gente cria essa frequência, pelo menos 2 vezes por semana. Quinta-feira seria nosso próximo encontro, sempre às 7:50 da manhã. E vamos juntos!